Olá, meus amigos. Eu sou Sandro Sobrinho, escritor espírita e terapeuta, e passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o valor do centro espírita, né? Nesse período de pandemia, muitas casas espíritas ainda estão fechadas, algumas já reabriram, como a nossa, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui de Espera Feliz, Minas Gerais. E a gente vê muita gente dizendo, não tem problema, a gente pode viver isso em casa, estudar em casa e tal. É claro que o Evangelho não é para viver dentro do centro espírita. O Evangelho é para viver em toda parte, né? Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana, que era chegado o momento que o reino de Deus, que Deus deveria ser adorado, né? Não no templo de Jerusalém ou no templo de Samaria, mas em espírito e em verdade. O que não significa que nós não precisamos dos núcleos de fé, né? Nós percebemos que dentro de uma casa espírita, como dentro de uma igreja séria, há ali trabalhos espirituais muito importantes. Eu digo sempre que ninguém faz uma cirurgia no quintal de casa. A gente precisa de um centro médico. Da mesma forma, a frequência a uma reunião bem organizada, bem dirigida, a um estudo que eleva, isso ajuda a acender a nossa luz, a elevar o nosso padrão psíquico. Quantas vezes chegamos à casa espírita com a mente turbilhonada, ansiosos, e ali vamos recebendo o concurso da mensagem e da vibração ambiente. Aqueles que já participaram ou participam de reuniões espíritas sabem que a vibração ali é diferente, né? Estou falando mais especificamente do núcleo espiritista, por eu ser espírita, mas acredito que em todos os núcleos, onde a proposta do bem seja elevada, a proposta da caridade, a proposta da renovação moral, da transformação da criatura. O planeta, meus irmãos, precisa se elevar. A vibração da Terra precisa se elevar. Jesus veio até nós, agora nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos modificar o nosso padrão mental. Como escreveu o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não é no cotidiano, cuidando das coisas da materialidade, que muitas vezes nós conseguimos essa elevação, embora devemos realizar todas as atividades com bom sentimento, com bom pensamento. Mas a necessidade do estudo, a necessidade da oração, a necessidade da meditação, tudo isso funciona como alavanca para nos auxiliar nesse propósito de elevação vibratória. Após uma oração, nós não somos mais os mesmos. Após a leitura de uma obra edificante, após assistir uma palestra, e muitas vezes em casa, somente em casa, através da internet, nós não conseguimos a condição necessária para realizar. Não que não seja possível, mas não temos a energia da casa espírita ainda. Certamente um dia, no porvir, teremos uma sociedade de uma vibração mais elevada, mas por enquanto, esses núcleos de fé funcionam como escola, casa de oração e hospitais. E tudo isso é muito importante, tá bom? Aproveito para convidar todos vocês e peço a vocês que convidem outras pessoas para a nossa reunião hoje. Toda segunda-feira, há mais de 16 anos, nós coordenamos um grupo de estudo na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz. Então, convido todos vocês para hoje, às 19h30, não precisa agendar, estudarem conosco
né, participarem conosco, é uma reunião maravilhosa. Ao final da reunião temos o passe, né, que é uma transfusão de energia curativa. Vão lá, apareçam para estudar conosco. Um grande abraço, muita luz e muita paz. E torço para que paulatinamente cada região, né, vendo a sua realidade aí diante da pandemia do Covid-19, as casas espíritas possam retomar suas atividades edificantes. Muita luz e muita paz.